Candidato, vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. O PT, nas duas vezes em que esteve à frente da presidência da República, com Lula e depois com Dilma, protagonizou os maiores escândalos de corrupção da história recente do país. O Mensalão e o Petrolão envolvendo 12 bilhões de reais em desvios. Nem Lula, nem Dilma, nem o PT jamais fizeram uma autocrítica. As pesquisas mostram que o eleitor quer um governo honesto. Como é que o senhor vai convencer o eleitor de que a corrupção não vai continuar no novo governo do PT, se não há uma autocrítica, se não há um pedido de desculpas ao povo brasileiro pelos bilhões desviados por causa da corrupção? Candidato, o seu nome foi citado na delação da Odebrecht, o seu nome. O seu nome foi citado na delação também de Mônica Moura e da UTC, de Ricardo Pessoa. Muito bem. O senhor acabou de ser denunciado pelo Ministério Público nessa semana por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha. O senhor e mais 4 pessoas, entre elas, inclusive, o ex-tesoureiro do PT, João Vacari. O senhor, portanto, é denunciado na Lava Jato. Isso não o constrange como candidato à presidência da República? O presidente Lula indicou em várias eleições, para eleições, candidatos até então pouco conhecidos da imensa maioria do eleitorado. Os analistas costumam até ter um nome para esse tipo de candidato, candidato poste. Indicou em 2012 o senhor para a prefeitura, para se candidatar à prefeitura de São Paulo. O senhor se elegeu. E 4 anos depois, o senhor tentou se reeleger não mais como um candidato desconhecido, mas como alguém que tinha administrado por 4 anos a maior cidade do país. E o senhor perdeu a eleição. Aliás, o senhor foi o primeiro prefeito o primeiro candidato à reeleição da história da cidade de São Paulo a perder uma reeleição ainda em primeiro turno. Ou seja, a maioria do eleitorado paulistano desaprovou a sua administração. Eu lhe pergunto, por que os eleitores devem acreditar que agora, apenas 2 anos depois, de novo, o presidente Lula o indica, isso é um ungido do presidente Lula, como candidato à presidência da República, e o senhor não vai ter, de novo, a administração reprovada pela maioria do eleitorado? O petista Fernando Haddad, quando candidato à prefeitura de São Paulo, fez uma série de promessas e não as cumpriu. Eu lhe pergunto se as promessas que o senhor não cumpriu não teriam tido um peso grande nessa sua derrota eleitoral em primeiro turno na tentativa de reeleição. Eu vou exemplificar. O senhor prometeu construir 55 mil moradias e entregou 15 mil. O senhor prometeu construir 43 unidades básicas de saúde. O senhor entregou 12 de 43. No fim do seu mandato, havia quase 500 mil de paulistanos, 500 mil pessoas, esperando para fazer um exame médico. Essa fila era uma fila de 500 mil de paulistanos. Na área da segurança pública, o senhor prometeu contratar 2.000 guardas civis. O senhor entregou uma contratação de 600. Prometeu 2.000, entregou 600. O senhor não cumpriu promessas como prefeito de São Paulo. Muito bem. Por que o eleitor haveria de imaginar que o senhor virá a cumprir as promessas que faz como candidato à presidência da República? Para a eleição de 2010, o presidente Lula indicou a então candidata à presidência da República, Dilma Rousseff, exatamente como fez com o senhor em 2012 para a Prefeitura de São Paulo e agora com a sua candidatura à presidência da República. Mas ao sair do governo, ao ter que deixar o governo, a presidente Dilma deixou o Brasil na crise em que todos nós brasileiros estamos mergulhados hoje e quase 11 milhões de desempregados. Hoje esse número já são 13, mais de 11 milhões. Mais de 11 milhões de desempregados, hoje são 13 milhões. Por que os eleitores devem acreditar que com o senhor, o partido que deixou mais de 11 milhões de desempregados não vai agravar a crise? Em 2014, durante a campanha eleitoral de 2014, o déficit público passava de 17 bilhões. O PIB, o crescimento do PIB já tinha caído para 0,5%. A presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição, dizia que estava tudo indo às mil maravilhas. Vamos relembrar a história. Não só isso, ela dizia que ia manter, se reeleita, a política que estava implementando para a economia brasileira e ainda acusava, o senhor deve se lembrar disso também, ela acusava os adversários, dizia que se eles ganhassem, ao assumirem o poder, eles iam mexer na economia e iam tirar, aspas, tirar a comida da mesa do trabalhador. Aí, ela ganhou a eleição. Ao ganhar a eleição, tomou posse imediatamente
tentou corrigir os rumos da economia, daquilo que o senhor mesmo chamou de cavalo de pau. Ela deu o cavalo de pau, tentando corrigir a economia, porque ela precisava ser corrigida, só que aí ela perdeu completamente a credibilidade. Os críticos imediatamente disseram que ela cometeu um estelionato eleitoral e nós mergulhamos numa crise de que, aliás, ainda não saímos até hoje. Qual é a dificuldade que o Partido dos Trabalhadores tem de fazer uma autocrítica, de reconhecer a sua culpa, a gestão da economia no ano de 2014 já fazendo Sabe qual é o água? problema? Pessoal, vocês precisam ser mais do que espectadores no esforço contra a corrupção. Vocês precisam ser os protagonistas, no mínimo nossos parceiros. Na Lava Jato a gente está fazendo o nosso melhor, mas sozinhos a gente não vai conseguir controlar a grande corrupção brasileira. Não adianta nada a gente dizer que é contra a corrupção e escolher pessoas com o passado sujo para serem deputados federais e senadores. Pessoas envolvidas até o pescoço em escândalos de corrupção. É como você dizer que você quer que o país se desenvolva, que o país vá a algum lugar, mas você escolhe para isso um carro com os pneus furados e com areia no motor. É isso que a corrupção faz. Ela nos atrasa. Você não vai conseguir nem para a direita, nem para a esquerda. Você vai deixar o nosso país onde ele está. Se você quer um país melhor, apoie a campanha Unidos contra a Corrupção, a partidária que incentiva todos nós a votar em quem tem passado limpo, apoia a democracia e tem um compromisso com propostas contra a corrupção que podem controlar esse grande problema do país e gerar mais justiça social.